Jones Manuel versus Wilker Leão. O debate, né? Finalmente estamos assistindo esse debate aqui com vocês. Então, se você gosta do conteúdo produzido aqui, se inscreva, deixe o seu like e, é claro, deixe seu comentário aqui também, dizendo o que você acha disso daqui tudo. Eu tô muito empolgado pra ver esse debate aqui com vocês, gente. Muito empolgado. Vamos pro debate. Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Minha cabeça tá gigante com o fone aqui. Melhor eu tirar isso aqui mesmo. Não, mano, tá massa. Tá massa? Eu achei legal. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, mais um debate enviesado aqui no podcast Três Irmãos, né? Fala aí, meus irmãos, beleza? Exatamente isso. E aqui é tendencioso mesmo, você quer imparcialidade, vai lá pra Rede Globo, lá assim as coisas são corretas, são organizadas, são justas. Aqui não. Aqui tem partido, aqui é enviesado mesmo, eu dou palpite, se eu puder atrapalhar, eu atrapalho. Se eu não puder, eu falo uma besteira aqui que dá na mesma coisa. Entendi. Então eu tô aqui pra fazer a merda. Então já apresenta aí o seu lado aí, quem que você tá representando aí, por favor. Quem eu vou jogar? Quem tá do meu lado hoje? Do lado da Exatamente. verdade aqui, da realidade? Do meu lado ele, um dos maiores, se não o maior e o melhor, pra falar das universidades do Brasil hoje. O cara que vem mostrando a diferença e a verdade. E por isso tem sido criticado, caçado e muitas vezes mal visto, mas a coragem está com ele, porque ele é de verdade um leão. Quem tá aqui não é o Papa, é o Wilker Leão. Apresente ao seu lado aí. É muito engraçado. O Mindinho tentando forçar algum tipo de simpatia pela figura, né? Gente, não é surpresa pra ninguém que o Wilker Leão vai tomar uma surra nesse debate. Não é surpresa pra ninguém, sinceramente. Vai, Meu mas depois de uma camarada. apresentação dessa, eu tô até me achando aqui, mas vocês deveriam ter visto a cara do Jones. Meu É. Deus. Não, o Cabeleiro que mandou Ele não eu gostou apresentar, não, né? pô. O Cabeleiro mandou eu Que apresentar. merda, velho, que merda. Vou te falar, viu? Você só passa vergonha. Bom, É isso. eu tô aqui, né? Eu falei, traga os seus que eu trago o meu. Beleza. E aí você se representa aí e aguenta depois a pressão. É comigo. Porque eu tô aqui com o É meu comigo, camarada não aqui sou do vira-folha, meu não. lado aqui, o empalador de liberais, né? O matador e caçador de leões, né? O destruidor de candidatos. Sim, envelheceu bastante mal, né, essa apresentação do Wilker Leão. Bastante mal. Ele se arrependeu de ter forçado isso daí. Eu não vi essa fofoca. Não vi essa fofoca. Tá aqui, Olha lá. Jones Vocês já estão falando do FIFA. Já estão falando do FIFA, velho. Segue o debate. Sem spoiler. E salve o William que chegou daí também agora. Manuel. Obrigado, viu, camarada? Você não fez o... Valeu. Bem-vinda, Naira Coutinho, ao nosso clube de membros do canal. Né? Bem-vinda, Naira Coutinho. Né? Então segue o bonde. Muito obrigado pelo membro. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, Rodrigo, com você, Roberto, Pedro, que está ali nos bastidores. A gente hoje vai ter um debate muito importante sobre educação no Brasil. Eu espero que seja um importante debate para mostrar quais são os reais problemas da educação do nosso país, para além de factoides e falsos debates. Boa. A gente explica nas regras do debate. 3 minutos pergunta, 5 minutos de resposta, 2 minutos de réplica. Tiramos um par ou ímpar aqui. O Wilker começa se apresentando, depois o Jones. O Wilker já faz a primeira pergunta. Considerações... É verdade, né? Tem que... Como a nossa camarada aí se tornou membro do canal, né? Então a gente tem que fazer a mais massa fera, né? Muito obrigado. Então segue o bonde. Vamos lá. finais, o Wilker começa, o Jones termina. A gente vai fazer várias rodadas aqui de perguntas sobre educação e universidade pública no Brasil. Isso. E depois algumas perguntas gerais, né? Exato. E os superchats mais valiosos também a gente lê no final. No final a gente vai ler os superchats mais valiosos. A galera já tá entendendo bem as regras aqui. E eu já queria falar, mano, já que a gente vai falar sobre universidade. Já me pronuncio mais uma vez. Eu digo isso em todo debate que a gente assiste. Tem regra no debate? Então, não gostei. Sou completamente contra qualquer tipo de regra em debates. Eu acho que tem que deixar a baixaria comer solta, tá, gente? Comer solta. Então, mas será que nesse debate de hoje a gente vai ver o melhor argumento que se pode dar contra o Jones Manuel? Que é esse aqui? Você me mataria pra fazer a revolução? Será que vai ter? Vamos ver. Sobre ensino, que o importante é você estudar. Então, se você quer ter carreira profissionais na área de... Ei, Ad. Começou o Ad e eu nem percebi. Vamos pular o Ad. o QR Code. Wilker, por favor.
apresentação. 5 minutos. Em Apresente. primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Tudo certo? Uhum. De agradecer a oportunidade aqui para ter esse debate que é fundamental para a gente esclarecer a realidade do que eu tenho feito na universidade, que é objeto de bastante espantalho aí, né? O pessoal fica pintando como algo que não é. Inclusive, o nosso web comunista camarada Jones aqui tem me pintado no último vídeo como um atrapalhador de aulas, né? Então, eu terei, espero ter a oportunidade de demonstrar que essa não é uma realidade. E para mostrar também o meu objetivo dentro da universidade, eu já vou começar assim mostrando aqui também, né? Que o meu objetivo não é brigar, o meu objetivo não é ter um debate de ânimos elevados aqui, é mostrar a realidade com base numa visão distinta daquilo que domina a educação pública hoje, né? E para isso eu vou cumprimentar apertando a mão de cada um dos meus amigos aqui, Ricardinho, Pô, valeu. meu amigo Rodrigão Robertinho e Rodrigão. e meu amigo Não muda Jones minha Manuel. torcida, não. Siga aí, velho. Oi, Jones Manuel, não vai apertar minha mão, não? É porque a gente vê a realidade também nessas horas, porque eu falei pro Jones quando a gente se encontrou aqui no off. Pô, Jones, você foi até um camarada legal, porque eu achei que você não ia apertar minha mão, né? Tava com... Ah, meu Deus. Pois é, tem me pintado. Peraí, paizão. Mas, gente, é isso. Não, já dá vergonha no início. Esse é o rapaz que dirá posteriormente que armaram uma arapuca pra ele. Ele já começa tentando armar uma arapuca inicialmente. Que grave, Jones Manuel não quis apertar a mão de um rapaz que é um claro detrator da universidade pública e que utiliza de toda uma retórica fascista para atacar a universidade, né? Pois é, começou o vitimismo. Segue com o vitimismo do Wilker Leão. Conversando de bastidor aqui, né? Pô, o Jones é um cara legal, só que no ao vivo ele tem essa postura de personagem, né? Então parece que a gente Porque ele não quis participar do circo que você quer armar inicialmente no debate, né? É só por isso. terá o personagem Jones. Aqui a gente estava combinando até um fifinha depois, né? Mas o personagem entrou em ação no nível de me chamar de extremista ao mesmo tempo que é incapaz de apertar a mão de um adversário político no campo das ideias, o que deveria ser super saudável. Nossa, o Jones, ele me chama de extremista. Ele coloca toda espécie de adjetivos em cima de mim. E ele não quer apertar minha mão. Eu não consigo visualizar aonde está a incoerência em você chamar uma pessoa de extremista, seja de fascista, qualquer coisa do tipo, e não querer apertar a mão dessa mesma pessoa pela qual você tem uma estima tão baixa. Onde se encontra a contradição? É só se vitimizar. Ele só trabalha com essa lógica de tentar se vitimizar. Meu amigo, parece que é o caso. Você nunca recebeu um não na vida, não? Porque se o cara ele não quer apertar tua mão no início do debate, se recusa a fazer o que você está demandando, logo você vai chorar a porra do debate inteiro em decorrência disso. Me parece que é o caso, tá? Me parece que é o caso. Sim, uma coisa é debater, a outra é ter respeito. Você pode debater com uma pessoa pela qual você não tem respeito algum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada a ver com a outra. Inclusive no âmbito daquilo que a gente discute aqui, né? Que é educação, são universidades, então já dá pra ver qual que é o perfil, a personalidade de cada um. Eu sou um cara da paz, pacífico, amigo até com os inimigos. O debate começa já com desqualificação, velho. Como intelectualmente o rapaz aqui, ele tem a profundidade de um pires, né? Então o debate já começa com todo tipo de desqualificação. Né? Se tenta envenenar o poço, né? Não escutem esse tal desse Jones Manuel já no início do debate, porque ele é um extremista, ele não aperta a mão dos seus opositores políticos, né? Já começa desse jeito. Ah não, pelo amor de Deus, não vou acreditar, mas confundi esses dias o Iago com o Wilker quando fui pesquisar sobre o sujeito. Eu vou te tirar, Jennifer, vou te tirar, não tem condição. Amigos, né, gentil. E esse é o tipo de postura que eu tenho na universidade também e sou atacado de não ter. Para quem não me conhece, contextualizando, né, meu nome é Wilker Leão, tenho um canal no YouTube onde eu divulgo... Que é a tua fonte acadêmica, né? É o canal no YouTube, né? As minhas interações, né, eu não gosto de falar o conteúdo de aula, porque é a partir do conteúdo de aula, mas as minhas interações... Tá, mas grava o conteúdo de aula também, porque afinal de contas, durante as tais das gravações de suas interações, vaza no áudio, né? Inclusive, o rapaz legenda o áudio
das aulas que estão se transcorrendo enquanto ele tenta constranger os professores no meio da aula. A partir do que acontece na aula. São conteúdos que não deveriam estar lá, eu questiono e gero um vídeo na íntegra para o meu canal. Ou seja, fere a lei de direito de imagem, né? Porque afinal de contas, voz também é atributo da imagem. Para qualquer um que vai tentar dar esse tipo de argumento furado, dizendo que ele não viola a imagem de ninguém, né? Dizendo que ele só grava a voz das pessoas. Eu não posso gravar uma conversa entre mim e você e disponibilizar na internet, né? Fica aí a questão. Imagina se eu gravar uma conversa privada entre mim e você e disponibilizar ela na internet para todo mundo ver, né? Eu acho que eu estou violando algum direito seu. Eu acho, só suspeito, né? Além de ferir o direito de imagem desses profissionais, dos alunos que aparecem atrás do rapaz também, os quais ele raramente tem algum tipo de preocupação em censurar os nomes e as vozes dessas pessoas, né? Fere também a lei de direito autoral, porque afinal de contas está disponibilizando a aula que não poderia ser disponibilizada, né, desses professores, de propriedade intelectual deles. Então, tá tudo errado, tá, Wilker? Tá tudo errado. E ele sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem que tá errado, porque afinal de contas ele se gaba o tempo inteiro dizendo que ele tem formação em direito, né? Eu imagino aonde que esse rapaz fez o curso dele de direito, né? Pra ele ter um entendimento tão pífio, assim, de legislação tão básica. Mas vamos lá. Quem não conhece ainda, é só entrar lá em Wilker Leão, estão os vídeos sempre completos e nas redes de cortes, também os cortes, né? Mas a partir disso, o que eu faço é encarado como atrapalhar a aula. Vejam só, eu contribuo com a aula, questionando de forma pertinente o que é levado lá para dentro. Eu tenho direito ou não, enquanto aluno, de fazer isso? Contribui bastante para a aula, né? Contribui bastante para a aula. Gente, existe literatura a respeito disso daí. Lembra da pandemia, gente? Talvez vocês tenham esquecido do negócio chamado pandemia, em que muitas das aulas, né? Na verdade, praticamente todas as aulas que se transcorriam presencialmente aqui no Brasil, elas passaram para um modelo emergencialmente virtual. Existe literatura demonstrando que o fato dessas aulas estarem sendo gravadas para, afinal de contas, se disponibilizar para os alunos em um momento em que eles não podem estar presentes sincronamente durante as aulas, o fato dessas aulas estarem sendo gravadas para disponibilização posterior tem sim efeitos prejudiciais na participação desses estudantes durante as aulas, né? Então, o fato de você estar participando de uma aula em que você está sendo gravado tem sim repercussões negativas. E é claro, a gente visualiza os efeitos disso praticamente nos vídeos do Wilker Leão, inclusive, né? Em que várias vezes o professor fica puto, porque afinal de contas o intuito dele é constranger o professor. O assunto da aula sai completamente do escopo principal e passa a ser acerca da intervenção desse rapaz aqui, fora também da falta de educação, né, gente? Fora também a falta de respeito com o profissional ali presente. Eu contribuo pra aula, aí corta pra ele fazendo perguntas completamente sem sentido e somente pra atacar professores com relação ao que tá sendo ensinado, né? É somente pra isso. Fora que isso também tem o intuito de constranger nesse nível o professor, porque o cara joga isso na internet, ele diz que não está colocando a imagem do professor, só que a horda dele consegue achar muito facilmente esse profissional, né? Os dados desse profissional. Aí o professor começa a receber ameaça de morte, a família dele começa a sofrer ameaça, acham o local onde esse cara mora, o local onde ele dá aula, o local onde ele trabalha, manda e-mail pro local onde ele trabalha, né? Faz todo esse tipo de perseguição. Pra quê, no final das contas? Pro professor sentir medo na sala de aula depois de ser gravado por alguém como o Wilker Leão. Então o professor, ele não vai dar a aula dele, ele vai se restringir a tratar de assuntos, digamos assim, considerados sensíveis por conta desse tipo de coisa, né? Por conta desse tipo de coisa. Tem coisa também, né, dele vazar dados de outros alunos. Tem reportagem sobre isso, não tem reportagem? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Leão Chegou. do Proer mandou R$1,50. Tá liberado baforar hoje. Não, hoje não tá não. Hoje não tá não, né? A gente vai fazendo os cortes. Desgraça mandou Chegou. R$1,50. Comigo 3 horas da manhã a live.
Hoje a live não é 3 horas da manhã. O Desgraça provavelmente está falando da live para membros que a gente fez, né? 3 horas da manhã. Né? Provavelmente está falando dessa live em específico. Mas aqui, achei no Metrópole. Youtuber famoso por treta com Bolsonaro vaza dados de alunos, entre aspas, da UNB. Né? Mais de 10 estudantes do curso de História da UNB tiveram dados pessoais vazados. Ao menos 5 boletins de ocorrência foram registrados. Que coisa, né? Que coisa. Segue a porra do debate. Não é o que o próprio construtivismo, que é a tese hegemônica da educação pública hoje, pressupõe, construção do conhecimento focado no aluno? Essa é a tese que o webcomunista Jones acredita, inclusive, né? E é perpetuada no país na educação de forma geral hoje. Então é isso que eu faço. Sou acusado de atrapalhar aulas por fazer isso, sendo que isso é contribuir com a aula. Sou acusado de ser extremista, sendo que eu não sou. Em que momento eu já fui extremista? Você vai ter a oportunidade, inclusive, de apresentar isso aqui. Quem é extremista? Alguém que A introdução é 3 minutos. 5, né? 5. Então, desculpa. Quem que é Só pra extremista no final das aqui. contas? Alguém que não aperta a mão de um adversário político ou alguém que aperta? Eu acho que esse já é um início muito interessante para a gente tirar essa conclusão. Mas para não ficar só nessa realidade daqui, né? É algo que eu estava falando pro Jones nos bastidores também. É muito engraçado, né? Que o que ele tá chamando aqui de construtivismo na educação. Desgra mandou R$5. Horas, se não é ele, miau. Obrigado pelo LivePix, né? Olha aí, gente, vocês estão mandando bastante adicional de insalubridade, viu? Bastante adicional. E olha que nem é um debate com tanto gimo assim, né? Nem é um debate com tanto gimo assim, é um debate até bastante satisfatório. Obrigado pelos piques. Mas o que ele tá chamando de construtivismo não é sequer hegemonia absoluta na pesquisa com educação. Assim, muitos professores, inclusive, que utilizam de métodos mais tradicionais, né, expositivos, né, centrados no professor e na memorização. Como, por exemplo, na educação pública, no ensino médio fundamental, existe um negócio chamado limitação por tempo, né, de aula. Muitas vezes, e eu até diria, pela minha experiência, na maioria das aulas, né, as correntes que são denominadas assim, conteudistas e também de ensino por competência, né, que tem uma matriz mais neoliberal, né, também o comportamentalismo, assim, elas criticam o construtivismo como dado nessas teorias educacionais e elas surgem como reação e como contraponto, né, e é claro, na maioria das vezes, pela minha experiência, é o que acontece na prática mesmo. Mas tá bom. O cara é só espantalho. Ele só tá tentando construir aqui um espantalho de, meu Deus, o pessoal que trabalha com educação é muito biruleibe das ideias, né? Eles acreditam muito que o aluno é o ponto central da educação. Tá, segue o bonde, vamos lá. E eu esperava que ele não teria a postura falsa que ele estava tendo no off aqui de... Inclusive, poucos pesquisadores que trabalham com esse tipo de abordagem vão realmente dizer que ela é hegemônica hoje em todos os espaços educacionais, tá? Parecer ser um cara legal, porque ele já vinha gravando vídeos me atacando, né? Além de ser um atrapalhador de aulas, que ele tá no direito dele de achar, né? Mas ele tem que provar, e vai ter oportunidade aqui. Ele me chamou no primeiro vídeo de oportunista, tá no direito dele, apesar de eu trilhar sempre o caminho mais... Sim, é oportunista sim, né? Porque afinal de contas, ele não tá nem um pouco preocupado com a aula, no final das contas, né? Ele não tá nem um pouco preocupado em tirar esse diploma de história, em conseguir esse diploma de historiador, tá, gente? Nem um pouquinho. O cara, ele só quer atrapalhar a aula, fazer vídeo com o YouTube, ganhar AdSense em cima disso, e é claro, com a visibilidade que ele está procurando alcançar com isso, conseguir um cargo dentro da política, tá? Se eleger. É basicamente esse daqui o intuito do rapaz, tá? Basicamente é esse. Se ele tivesse realmente preocupado com algum tipo de construção de conhecimento, assim, existem espaços dentro da universidade em que ele pode realmente contribuir, né, com a construção de conhecimento academicamente. Se ele, por exemplo, defende a tese de que, de acordo com ele, por exemplo, nas disciplinas de História da África, não se aborda o fato, por exemplo, de pessoas brancas terem sido escravizadas, né, que é a tese que ele defende em um dos vídeos dele, né? Se ele defende a tese de que isso é pouco abordado e que, no entanto, é muito relevante, ele poderia propor uma pesquisa que até, nesse sentido, é inovadora, né? Porque, afinal de contas, não conheço
ninguém que pesquisa esse tipo de coisa, tá? Não conheço ninguém que pesquise o papel da escravização branca no processo de colonização da África. Ou até o papel e o impacto dessa venda de escravos por africanos também no tráfico negreiro aqui no Brasil, que levou ao processo de colonização da África, né, e que trouxe os escravos para o Brasil. Conheço poucas pessoas que realizam esse tipo de pesquisa. Ele poderia propor esse tipo de pesquisa, né? Poderia propor, mas não propõe, né? Porque o intuito dele não é trazer nada de inovador para a academia, não é contribuir, não é tentar quebrar uma certa hegemonia da pesquisa hoje em dia, né? Ou tentar achar algum resultado. Eu, inclusive, né, embora pareça inovador a pesquisa dele aqui no caso, eu não acho que chegaria a algum resultado muito bom, não, tá? Não acho que chegaria a nenhum resultado que indica que realmente esses fatores que ele tanto cita nos vídeos dele tenham contribuído significativamente para o tráfico negreiro. Não acho, mas poderia propor, né? Poderia propor algo de inovador, mas não propõe. É difícil, né? Que oportunismo burro é esse. Figura cebosa, nefasta, da pior qualidade, cínico, mentiroso e canalha. No âmbito dos debates, da argumentação, a gente conhece isso como o famoso ad hominem, né? Atacar a pessoa não no argumento, não na sua... Não, Wilker. As pessoas aqui no YouTube, né, na internet no geral, elas têm muita dificuldade de entender o que é um ad hominem, no caso, né? Pra quem não sabe, um ad hominem é uma falácia de ataque à pessoa. O ad hominem, ele não é simplesmente um ataque pessoal não, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem disso. Um ad hominem é quando você ataca pessoalmente a pessoa e a partir desse ataque pessoal, tipo, por exemplo, o Wilker é feio, e ele é feio mesmo, e por ele ser feio, logo ele tá errado. Ninguém disse que por ele ser feio, logo ele tá errado, não, né? Ele tá errado por outros motivos, e ele é feio também, tá? Então não tem ad hominem aqui não, tá? Não tem ad hominem não. Vamos lá. Tua atitude, não naquilo que importa enquanto mérito, mas em questões pessoais que não tem relevância nenhuma, né? Então, essa é a figura de... É que, no caso, tá vendo? Eu não ataquei até agora, pessoalmente, né? Só no último ataque que eu fiz aqui, né? Que eu disse que o cara é feio, né? E o cara é ceboso, realmente. O cara é oportunista, realmente, né? Eu ataquei apenas os argumentos, né? Eu deixo o ataque pessoal pra depois que eu refutei todos os argumentos dele, tá? Então, não tem ad hominem, não. É exatamente assim que ele tem sido tratado pelo Jones Manuel também, tá? Mas vamos lá. De alguém que se diz da democracia aí, né, contra a extrema-direita, sendo que eu nunca fiz ataque nenhum a ele nesse sentido, e nem pretendo fazê-lo porque não é a minha postura. E... Tá, não fez ataques pessoais, não. Você inferiu que o cara era extremista, porque afinal de contas ele não apertou a tua mão no início do debate, tá? Então não tem ataque pessoal aí. Tá bom, vamos lá. Só pra deixar claro qual que é o meu objetivo aqui nos meus... Fora também que a argumentação inteira, até o presente momento deste debate, dessa minutagem específica aqui do debate, nenhum argumento foi levantado. São só ataques pessoais, tá? Só ataques pessoais do Wilker Leão contra o Jones Manuel. Mas, né, quem é que tá fazendo ad hominem? Quem tá fazendo ad hominem? Pois não troca o disco nunca. É só vitimismo, é só ataque pessoal até o presente momento. Até agora, não propôs nada que tenha alguma ligação com o tema do debate, que é, afinal de contas, educação, né? Vamos lá. 30 segundos finais de apresentação é discutir educação, principalmente nesse âmbito educacional da universidade pública, cursos superiores, o que acontece lá dentro, demonstrar, sim, que há enviesamento do conhecimento, há doutrinação para a esquerda, a partir da realidade, de fatos, de dados. Os meus vídeos já provam isso, mas eu vou ter a oportunidade de contrapor isso aqui tudo diante de... Há dados e fatos. E aí ele cita logo em seguida. Os meus vídeos já provam isso. Por que será que ele não citou absolutamente nenhuma literatura a respeito desse tópico, né? Porque, afinal de contas, a única literatura acadêmica que ele conhece sobre o tópico são os vídeos dele. Opositor político. E é isso. Ô, Robertinho, aumenta o brilho do celular aí, por favor, que tá difícil de ver. A hora que você tiver, eu vou deixar você me virar pra você, tá? Pra Mas, facilitar também, não, tranquilo, mas mas aumenta o brilho aí. Vou aumentar aqui, sim. 5 minutos, Jones. Perfeito. Vamos lá. Minha câmera é essa aqui, né, Pedro? Sim. Vamos lá? Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse debate sobre educação no Brasil.
Quero agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras, toda a juventude que está acompanhando esse debate. Quero mandar um abraço para todo mundo do DCE da UNB, o DCE Onestino Guimarães, que está fazendo a transmissão do debate. Mandar um abraço, inclusive, para meus camaradas da UJC, que vem realizando um trabalho imprescindível na defesa da universidade pública, na defesa da educação, contra todos os cortes, desmonte e precarização da educação. Meu nome é Jones Manuel, sou natural de Pernambuco, sou formado em História, sou professor, fiz um mestrado em Serviço Social e agora estou fazendo doutorado em Serviço Social na UFAL. Atuo há mais de 10 anos como educador popular, participando de palestras, atividades por todo o Brasil, né? Já tive a oportunidade de ir em mais de 20 estados da federação, em mais de 400 cidades. Conheço a educação não só pelo estudo, não só por ser professor, mas por estar intensamente envolvido nas lutas em defesa da educação, seja na época do movimento estudantil, seja depois enquanto profissional. Tenho muito orgulho de ter contribuído com várias marchas, com várias lutas, com várias greves, com vários debates em defesa da educação pública, da educação de qualidade, das condições de permanência estudantil na universidade pública, na defesa do ensino, da pesquisa, da extensão, que a universidade pública brasileira seja um lugar de produção de ciência, tecnologia, um instrumento para a emancipação do nosso país e do nosso povo. Em defesa também de uma escola de qualidade, uma escola boa, uma escola realmente que emancipe a classe trabalhadora. A educação no Brasil, ela tem... isso. Temos aqui, né? Um debatedor está preocupado com a qualidade da educação, o outro em se vitimizar, dizer que o Jones é extremista, dizer que, não, estou sendo perseguido na universidade. Muitos desafios, né? Ela é atacada de um lado por um projeto de extrema-direita reacionário que tem como elemento central o constrangimento e o ataque aos professores, né? Uma verdadeira caça ao professor e à professora na sala de aula, contribuindo num ambiente que já é um ambiente de adoecimento dos docentes do Brasil inteiro. A gente vai ter a oportunidade no debate aqui de citar vários dados e mostrar a realidade da sala de aula. Além dessa extrema-direita raivosa e agressiva com tendências fascistas, nós temos um programa neoliberal que tem como premissa o desmonte da educação, o corte de verbas, a privatização de escolas, a precarização da carreira do professor. Hoje no Brasil existe uma crise de força de trabalho na educação, porque a maioria dos jovens que entram na universidade não querem seguir a docência, já que a carreira de professor e professora no Brasil está tão desvalorizada do ponto de vista salarial, do ponto de vista das condições de trabalho. O governo vigente teve que implementar uma bolsa, né, para quem optasse como primeiro curso de graduação uma licenciatura, para você ver o tamanho do problema que a gente se encontra, né? A carreira de professor está muito desvalorizada e ninguém quer seguir carreira docente, ninguém quer. Do ponto de vista da infraestrutura das escolas, das universidades, das escolas técnicas, da educação rural. Então hoje a gente está aqui para fazer esse debate. E é um debate sério, é um debate importante. A educação não é brincadeira. A gente não pode permitir que um debate sobre educação no Brasil seja tocado por pessoas como o debatedor que está na minha frente, que é uma pessoa que não tem seriedade, que é uma pessoa que tenta usar de maneira oportunista, de maneira irracional e de maneira desrespeitosa o espaço da sala de aula para ganhar dinheiro, para ganhar like. Agora tá querendo ser deputado, tá querendo mamar nas tetas do Estado. E não, eu não apertei a sua mão porque você quis fazer uma cena. Se você quiser passar o debate se colocando como vítima, alguém que é do diálogo, que é democrático, isso não cola, porque todo mundo da UNB conhece você. Você, dentre outras coisas, foi uma pessoa responsável por vazar dados de alunos da UNB. Está subindo agora para minhas redes sociais uma matéria mostrando que o senhor Wilker Leão foi responsável por vazar dados de alunos da UNB e também uma das professoras da UNB teve que prestar um É isso, eu mostrei a reportagem aqui também. boletim de ocorrência, porque eu estava sendo ameaçada pelos seus seguidores, pela sua base, a partir do trabalho que você fez de exposição e de constrangimento dela. Então, veja, você pode fazer um personagem aqui democrático, pode ficar com esse risinho, mas a realidade é que você é uma das várias figuras que contribuem para fazer um falso debate em torno da educação, em que os verdadeiros problemas da educação do país, como a gente vai enfrentar os problemas na universidade, na escola técnica, na escola de base,
isso não aparece, você prejudica a educação. Você constrange professores, você atrapalha os alunos. Tanto é assim que, inclusive, os alunos da direita da UNB não gostam de você. Isso é fato conhecido e notório. Eu recebi hoje, inclusive, várias mensagens de pessoas de direita, de pessoas liberais, dizendo assim: Jones, eu não sou comunista, não concordo com a sua ideologia, mas uma coisa é certa, você faz um debate sério sobre educação. É isso, gente. Pô, aqui na internet a gente já viu, por exemplo, que o Nando Moura não concorda com o que o Wilker Leão tá fazendo, né? No que ele tá fazendo, no trabalho que ele tá desempenhando de constranger professores, né? Expor professores na internet. Tem muita gente de direita que não concorda com o que esse cara tá fazendo. Inclusive, esse aqui é um momento muito importante. Eu fiquei sabendo recentemente que o Wilker Leão tomou mais uma das muito satisfatórias suspensões do curso dele na UNB por 60 dias, tá? Ele já tomou outra suspensão. Eu acho que esse momento aqui desse debate em específico, que demonstrou que o Wilker Leão, afinal de contas, ele possui muito pouco apoio político e ele perdeu bastante apoio político após esse debate aqui, esse é um momento muito importante do pessoal da ONB pensar na expulsão dele, tá? Da parada. Tipo, enquanto o cara tá fraco politicamente, manda esse cara pra fora, velho. Ninguém vai reclamar. Praticamente ninguém vai reclamar se esse cara foi expulso agora. Eu acho, Wilker, que você precisa aproveitar esse momento hoje para aprender isso, a ter seriedade. Ter seriedade na vida, ter seriedade nos debates sobre a educação e os problemas brasileiros. Sua primeira pergunta, Wilker, 3 minutos para pergunta. Vamos lá, mas antes eu preciso esclarecer a questão aqui da falsidade, né? É incrível. Os nossos camaradas aqui, que são os hosts, né, do podcast, podem confirmar isso. O cara tem uma postura no off e outra no ao vivo. É incrível a falsidade. Aí depois ele vem me acusar de ser o cara que quer posar como democrático. Não, eu sou assim. Você viu, eu sou a mesma pessoa. Aqui agora que eu fui com você no off, quem mudou a personalidade foi você. Se você tiver um mínimo de vergonha na cara, com todo respeito, de verdade, você vai admitir isso. Você fala, é um personagem e tal, mas eu gosto de me comportar assim. Você tem essa distinção de personalidade. E daí a gente já vê quem é... Tá bom. Tá bom que no off, sem estar de frente pras câmeras, você ofereceu um aperto de mão e depois chamou o cara de extremista porque ele recusou. Essa postura não mudou nem um pouquinho na frente das câmeras, nem um pouquinho. Né? E mais uma vez, é só ataque pessoal. Até agora não levantou absolutamente nenhuma questão relevante para educação no Brasil. Nenhuma. Extremo também em relação a trabalhar com a verdade ou com a mentira. O cara tá dizendo que eu vazei dados de alunos e subiu para as redes dele. Agora vão lá nas minhas redes, porque ele subiu uma matéria do Metrópolis. Vocês vão ver quem assina aí. William Matos ou o estagiário dele. Eu questionei esse William Matos, tem um vídeo aí recente do meu canal com quase 1 milhão de visualizações, acerca dessas mentiras que ele profere contra mim. Vai lá ver se alguma das perguntas que eu fiz a ele respondeu. Então essa questão de que eu vazei dados de professores e alunos é uma completa mentira também, é só... O fato de você ter ido atrás de um jornalista e ter filmado ele, ter constrangido ele também, não invalida o artigo que ele publicou, tá? Não invalida, não. Se eu publico um artigo... Imagina, se eu publico um artigo expondo os dados do mundo real que eu encontrei e vem uma pessoa na rua e me constrange, me fazendo perguntas e eu não respondo, não quer dizer que os dados que eu levantei no meu artigo eles estão incorretos, não, tá? Não tem essa relação, não, tá? Mas vamos lá, segue o bonde. Checar lá no meu canal. Mas indo para a pergunta aqui para esclarecer quem de fato é extremista ou não, no retorno do semestre, dia 24 de março, o Jones convocou, foi um dos convocadores, juntando o PCBR e aquela turminha militante de esquerda lá na UNB, uma assembleia contra a abstrata... Não, é isso, William. O William disse aqui, né, que no departamento onde ele trabalhará, né, num futuro próximo, isso geralmente não acontece porque é um departamento de cunho mais liberal, né? O William, caso vocês não saibam, é um... BDSM mandou R$2. Jeito mais estranho de pedir um abraço para Jones chamar para um debate. Tem gente que gosta de sofrer. Tem, o Wilker, completo masoquismo aqui. Mas o William, caso vocês não saibam, é um inscrito aqui do canal que, se não me engano, ele é doutorando em economia, né? E realmente, na economia, a galera tem um cunho mais liberal. William, imagina se eu entro no teu departamento, assim, no departamento de economia da tua universidade, onde você faz doutorado, ou nesse lugar aí que você disse que vai trabalhar futuramente,
e eu coloco uma câmera na cara das pessoas e começo a questionar elas pra expor elas na internet pra demonstrar como todo mundo no teu departamento é burro. Imagina se eu faço um negócio desse. Tipo, eu sou expulso a porrada, eu acho que assim, em 5 minutos, né? Se eu me propor fazer um negócio desse. A extrema-direita, o abstrato fascismo neoliberal, igual ele gosta de falar aqui nesse tom de autoridade, autoritário, com base em nada, totalmente abstrato, né? Ele convocou isso daí, e aí eu fui lá, democraticamente, gravar o que... É porque eu fui suspenso também, né? E eles estariam comemorando minha suspensão. Gravar o que eles estariam falando, né? A respeito de eu ser um extremista nesse sentido, e o que eles fariam em relação à minha comemoração também. Vocês sabem como que eles comemoraram? Vídeo no meu canal aí também. Me expulsando mediante violência, mediante crime, constrangimento ilegal. Vários militantes do PCBR, que é o partido que o Jones integra, e me retirando mediante esse crime. Boletim de ocorrência registrado, vários sendo processados. Inclusive, já adiantando a primeira pergunta aqui, Jones, você me ajudaria a encontrar os dados que eu não encontrei ainda desses seus camaradas que cometeram crime, me retirando de lá mediante um movimento extremista? Você reconhece isso como extremista? Você se arrepende de ter convocado essa manifestação? Qual que é a sua postura em relação a esses seus camaradas de partido que... O cara tá perguntando se o Jones vai vazar os dados sigilosos, no caso, né? Que são dados de filiação partidária, dos membros do partido dele pro Wilker Leão, né? Qual o ponto que ele tá tentando fazer aqui? Qual ponto? agem contra alguém que você chama de extremista com extremismo, com violência? Eu gostaria muito que você esclarecesse, não fugisse dessa pergunta, porque é fundamental para a gente mostrar quem age com violência e quem é pacífico. Eu estou o tempo todo respeitando decisões sacanas das minhas suspensões e tal, e eles comemoram com violência. Esclarece para a gente aí se isso é extremismo ou não, Jonas. 5 minutos, né? 5 minutos. Perfeito. Gente, como vocês podem perceber, o Wilker Leão, ele não veio aqui para debater educação, porque ele não tem substância, ele não tem ideia, ele não tem proposta, ele não tem o que falar. O que ele tem para fazer, não sei se a câmera tá mostrando, é ficar dando risinho, fazendo debochezinho. E aí... Até agora, nenhuma proposta sobre educação. Com todo respeito, claro. É porque sempre... Para meu tempo aí, por favor. Tá vendo? É por isso que sou contra debate com regras, porque o debatedor de direita, ele geralmente é o primeiro a descumprir com as regras do debate. Tá? É o primeiro a descumprir. Se não tivesse regras, aí todo mundo poderia se interromper. Né? Todo mundo. Sempre que interromper, vamos já deixar isso esclarecido então. Sempre que tiver interrupção, enquanto você estiver falando, o Jones se mantém totalmente em silêncio. E, o riso, uma caricatura que eu acho que é impossível a gente controlar isso, mas se você manifestar igual você acabou de fazer, a gente vai dar um pause e eu vou adicionar, um tempo a mais pra ele, tá? Claro, eu vou me controlar. Beleza? Porque assim, fica difícil não rir. O Jones tá respeitando, né? Não tá Sim, rindo, não tá de boa. Então, Tá sério aqui, né? Então, vamos... Tá só com uma pitadinha de falsidade que... Mas beleza, então Tudo bem, vamos claro. seguir desse jeito aí. Vamos Pode sim. ser? Claro. Então, a partir de agora, se qualquer interrupção, qualquer palavra... Aí, então é isso. Temos aqui uma penalidade para interrupção no debate. Como já dito anteriormente, né? Nós somos sempre a favor de uma penalidade física, né? Imagina se as cadeiras elas fossem equipadas com algum tipo de dispositivo que dá choque elétrico nas pessoas, qualquer coisa do tipo, né? Até porque a gente sabe muito bem que esse pessoal de direita que está indo debater com o Jones Manuel é masoquista, né? Então a gente poderia ver isso mais claramente. Beleza, gente, eu vou terminar esse corte por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também dizendo o que você pensa disso aqui tudo. Caramba, esse vai ser difícil de ir até o final, viu? Vai ser difícil. A gente já viu quanto tempo de debate? 24 minutos e gastamos quase 1 hora, né? Pra ver essa parte aqui, quase 1 hora. Eu não achei que ele iria tão despreparado assim.